Olá, meus clarificados e clarificadas, quadro do canal respondendo perguntas de vocês. Depois dessa super final, tem vídeo falando especificamente sobre o jogo. Não consegui aparecer aqui depois porque precisei descansar, foi realmente pesado assim nos últimos dias de trabalho. Mas respondendo as perguntas hoje de vocês, tem muita coisa sobre a final. Tem bastidor que eu não contei em lugar nenhum ainda. Tem, obviamente, opinião sobre bola de ouro, sobre alguns jogadores de PSG, sobre o futuro da Internacional, sobre o futuro do próprio PSG e algumas curiosidades. Vou mostrar aqui para vocês o que eu trouxe da final e, obviamente, sempre contando com o apoio de vocês, o like aqui que super me ajuda. A gente chegou a 48 mil inscritos, atenção! Em breve a gente chega a 50 mil, então peço que você se inscreva aqui no canal. Comentários sempre bem-vindos, obviamente, estou sempre lendo os comentários de vocês. E quem quiser deixar um valeu demais pela grande temporada que tivemos, também tem a opção aqui embaixo. Como o canal não está baseado no Brasil, apesar de ser para o Brasil, não dá para hypar os vídeos. Eu descobri que precisa estar no Brasil, então por conta disso não tem essa opção, mas o Valeu Demais está aí aberto para vocês. O Oficial Paulor e o Liga Underline, Cartola Underline, Amigos Underline FC me mandaram muito parabéns, e não só eles dois, mas peguei essas duas aqui que estavam próximas às outras perguntas que eu vou responder, dando parabéns pela excelente transmissão, parabéns pelo trabalho e por toda a temporada. Então eu queria deixar assim um super agradecimento para todo mundo que mandou mensagem. Eu recebi muita mensagem de parabéns, de energia positiva. Assim, o que eu recebi de energia positiva de vocês foi incrível. Muita gente mandando mensagem dizendo que torceu pro PSG por minha causa, e eu acredito que isso é muito reflexo do que eu tento passar para vocês. Eu fico muito feliz realmente com a repercussão, não só da final, mas da temporada em si. E mais uma vez, muito obrigada por todo o carinho. No fim das contas, o meu trabalho existe porque existem vocês do outro lado. Então, muito obrigada mesmo, de coração, por todo o carinho que eu recebi, especialmente nessa reta final de temporada, com o título do PSG, que eu acho que de alguma forma, para mim e para muita gente, simboliza uma conquista e um reflexo do meu trabalho, ainda que eu não entre em campo, não tenho nada a ver com os resultados do PSG, mas para mim simboliza muito um trabalho que eu considero muito bem feito. Claro que não sou perfeita, claro que não agrado todo mundo, mas dentro do que eu posso fazer, eu dei tudo que eu podia de mim como profissional, e eu fiquei muito satisfeita com o meu trabalho, ainda que sempre tenha o que melhorar. E, enfim, mais uma vez, muito obrigada por todas as mensagens de vocês. A Mili Rodrigues me perguntou: você ainda fica com frio na barriga cobrindo a final? Sem nenhuma dúvida, Mili, até porque essa é a minha terceira final de Liga dos Campeões, tá? Eu fiz a primeira final em 2017, na minha primeira temporada aqui, mas eu não fiz a temporada completa. Eu cheguei em janeiro de 2017 e em 1º de junho, ou seja, meses depois, eu estava fazendo a cobertura da final com a Juventus. Eu cheguei para fazer cobertura de futebol italiano. Fiz há 2 anos a cobertura da final da Internazionale contra o City. Eu tinha acabado de sair da Itália, né? Eu me mudo para Paris em fevereiro de 2023 e a final é em maio, junho de 2023. Então eu tinha acabado de me mudar para cá, mas eu tinha feito o início todo da temporada na Itália, mesmo que não cobrindo em Milão, Inter e Milan. Eu ainda morava em Turim, mas cobrindo futebol italiano. Então essa foi a primeira final que eu faço a cobertura completa do time, né? Obviamente já tem 2 anos que eu tô aqui, um pouco mais de 2 anos, mas foi a primeira temporada completa que eu faço que termina em título. Então foi bem especial e vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Mas, Mili, muito frio na barriga, muito frio na barriga. Eu não sinto mais, assim, na maioria das vezes, e ainda assim em alguns momentos sim, eu sinto insegurança, mas na maioria das vezes não é insegurança e nervosismo, porque, especialmente na final, a sensação é de que, assim, tudo que você tem pra saber, você já sabe. Eu revisei e estudei muito
de dados e de informações que eu não usei nem 20%, mas para te dar uma segurança de que você tem tudo coberto ali. Assim, qualquer coisa que aparecer sobre o Zaïre Emery, eu vou saber, sobre o Barcola, sobre o Dembélé, sobre o Marquinhos, para a gente ter uma segurança muito grande, mas você não usa a maioria dessas informações, mas a sensação é de que estava tudo muito estudado, estava tudo muito seguro, então você não fica nervosa nesse sentido. Mas o frio da barriga de ser uma final de Champions, de ser o jogo mais importante da temporada, de você querer fazer o seu melhor trabalho, de que nada dá errado e de que aquilo é uma realização de um sonho, esse frio na barriga, eu espero que ele nunca suma. Ele aparece para mim em quase todos os jogos. É muito, muito difícil eu entrar numa partida de Liga dos Campeões sem um friozinho na barriga. Óbvio que o frio na barriga numa final de Liga dos Campeões e as borboletas no final da Liga dos Campeões são multiplicadas em relação ao, sei lá, um terceiro jogo da fase de Liga. Óbvio que sim, mas ainda assim eu sinto um friozinho na barriga muito gostoso em todas as partidas, e é por isso que é algo, as pessoas perguntam, né? Ai, o que você quer continuar fazendo? Planos para a carreira? Gente, eu continuaria fazendo exatamente o que eu faço hoje, eu amo muito. Não sei o quanto que vai durar, mas, assim, não, eu tô zero cansada no sentido de fazer o que eu faço. Fisicamente, sim, é óbvio que eu fico mais cansada, até porque eu estou ficando cada vez mais velha, mas se não for por isso, nossa, faria isso o resto da minha vida. Enfim, me alonguei um pouquinho demais. A Vivi, maravilhosa, minha amiga, me perguntou qual é o jogador mais atencioso e simpático com você. E aí, Vivi, eu preciso falar do Marquinhos, porque é um cara que atende a gente e que conversa com a gente com a maior gentileza do mundo, mesmo quando o PSG perde, nos piores momentos do PSG, ele aparece para falar, ele nunca tá de mau humor, ele nunca tá apressado, nossa, assim, é uma gentileza absurda que o Marquinhos tem. E talvez ele não seja um jogador tão assim, tão de resenha, aquele cara que às vezes você imagina muito um jogador brasileiro, assim, mais... na palavra não é simpático, porque ele é simpático. É talvez mais sorridente, mais brincalhão. Ele não é um cara tão brincalhão, mas assim, o que o Marquinhos tem de gentileza e simpatia para conversar com a gente, mesmo nos piores momentos, porque quando tá vencendo, quando tá tudo maravilhoso, é fácil ser simpático, né? É fácil ser gentil. Mas o Marquinhos mesmo nos momentos ruins, em algumas derrotas, especialmente no início dessa temporada, que ele precisou aparecer, e hora nenhuma ele foi minimamente menos gentil. Então vou trazer o Marquinhos aqui, e tem mais perguntas sobre o Marquinhos um pouquinho mais pra frente no vídeo. Tatinha Mantovani, maravilhosa, me pergunta como é ser um amuleto da sorte do PSG. Então, muita gente brincou comigo no início, antes da final, porque eu fiz 3 finais, né? E minhas outras 2 finais, o time que eu tava cobrindo perdeu o título. A Juventus em 17 pro Real Madrid e a Inter em 23 pro City. E então muita gente ficou falando, ai, pé frio. E eu fiquei, gente, pé frio pra quem, né? Porque veja bem, eu não necessariamente, assim, eu tava torcendo para o PSG, profissionalmente é muito melhor para mim, e você acaba se envolvendo com as histórias das pessoas. Eu vou falar um pouco sobre, não só do Marquinhos, mas também sobre o Luiz Henrique, não tem para onde correr, mas, por um lado, se a Inter vencesse, eu teria sido pé quente agora e pé frio em 2023, então, enfim, mas foi muito bom que o time que eu cobri dessa vez foi campeão. E não é só, e aí já começando um pouquinho de bastidores aqui, não é nem só por você torcer, porque você acaba se envolvendo com as histórias do clube, etc. O clube que eu cubro no dia a dia há mais de 2 anos, então óbvio que isso faz diferença, independente de ser ou não, e não é o meu clube de torcida na Europa. Obviamente todo mundo sabe aqui que eu torço no Brasil pro Bahia, mas na Europa o primeiro time, assim, eu não vou dizer que eu torço, porque a gente torcer, sofrer, é só pelo Bahia, tá? Mas o meu time na Europa, quando eu vim pra cá, que eu falava, caramba, esse é o time que eu mais me identifico, que eu mais acompanho e tal, era a Juventus, especialmente por conta do Buffon. Então, é diferente fazer essa cobertura com o PSG. Mas, além disso, profissionalmente, o repórter do time que ganha,
ele tem mais oportunidades de entrevistas no fim do jogo, né? Então, por exemplo, quando o PSG é campeão, eu sou a repórter que fica no campo para fazer as entrevistas, né? Então eu falo ali com o Marquinhos, com o Luiz Henrique, com o Gonçalo, com o Beraldo, jogadores no campo ali, né? Depois que levanta a taça. E se o PSG perde, quem faria esse trabalho seria o Arthur Quesada, porque ele era o repórter cobrindo a Internazionale. Independente de eu ter uma ligação com a Itália, de eu ter sido correspondente e tal, cada repórter estava responsável por um time e ele seria esse repórter a fazer esse trabalho. Então, profissionalmente, para mim, foi bem especial nesse sentido. O underline Eduardo Baia pergunta, como o francês que não torce para o PSG está se sentindo? E se você vê alguma competitividade? Eduardo, teve muita zoação aqui do torcedor do Olympique de Marseille, porque o torcedor, a grande rivalidade na França é PSG e Olympique de Marseille. E obviamente até porque é o campeão francês, o campeão de Liga dos Campeões francês, então existia muito do torcedor do Marseille de não querer que outra equipe francesa fosse campeã, e obviamente toda a questão do PSG ser hoje um clube rico de investimento e que roubou, de certa forma, um pouco desse protagonismo e existe uma sensação muito de injustiça também dos outros clubes franceses, o que é natural, pelo que realmente acontece. E os torcedores do Olympique de Marseille esgotaram camisas da Internazionale nas lojas, torceram muito contra o PSG. Então tem essa rivalidade, foi engraçado acompanhar um pouco, para mim, que não faço parte da rivalidade, como isso que aconteceu aqui, mas teve bastante. O Eduardo Matini, 13, me pergunta, você pegou algum souvenir do campo, grama, pedaço da rede, camiseta de alguém, meia de jogador? Não peguei camiseta, meia de jogador, nada disso, porque primeiro que para fazer isso você precisa pedir, e eu não me sinto à vontade, eu não acho que assim, pra mim, tá, gente? Eu não me sinto à vontade de fazer isso, eu acho que é um momento que esses caras, se forem dar, enfim, a camisa, essas coisas, tem que partir deles, e eu acho que o torcedor de verdade é quem merece ficar com esses souvenirs, assim, nesse sentido. Eu tenho essa sensação, e já vou contar mais bastidor da pós, aquela foto, eu fiz uma foto com o Marquinhos, com a taça, e eu fiquei muito feliz de ter feito aquela foto, especialmente porque eu queria muito aquela foto, mas eu jamais teria coragem de pedir aquela foto pro Marquinhos naquele momento, porque é o momento deles, sabe? E por mais que eu tenha acompanhado e tal, e eu sei que existe ali uma sensação de que eu faço parte daquilo como repórter do PSG, o protagonismo é deles, assim, sabe? Enfim. E quando aquela foto do Marquinhos, o Marquinhos tá andando com a taça, eu faço uma foto dele do meu celular, dele com a taça no meu celular, e ele faz, vem tirar uma foto comigo. Pô, eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito aquela foto, mas eu não teria pedido pro Marquinhos. Então, essa foto tá no meu Instagram, e eu já conto os bastidores da foto com o Luiz Henrique. Essa aí foi uma história diferente, eu já conto. Então, enfim, eu não pedi nada nesse sentido, mas, atenção, e engraçado, vários jogadores estavam com um pedaço da rede realmente na mão. O próprio Marquinhos na foto tá, eu vi que o João Neves também tava, enfim. O que eu trouxe da final em si? Eu comprei um monte de cacareco, tá, gente? Comprei chaveiro, comprei casaco, eu adoro uns cacareco assim. Quem assiste o Melhor Futebol do Mundo, o Quesada ganhou um monte de cacareco da Inter, ele me deu vários cacarecos da Inter, Powerbank da Inter, que mais que teve? Caderninho, camisa, enfim, teve um monte de coisa que a Inter presenteou, os jornalistas que fizeram a cobertura do Media Day da Inter, e o Quesada me deu quase tudo que veio no... Então eu trouxe um monte de cacareco da final. Trouxe, por exemplo, outra mini bola, aqui já tem uma mini bola dessa temporada, deixa eu pegar aqui sem derrubar, que é essa aqui, elas são iguais, só que, atenção, eu ganhei uma segunda, e aí eu fiz, ok, vou sortear essa segunda bola. Sortear não, na verdade, para alguém da equipe lá que não tivesse ganhado a mini bola. Só que eu ganhei essa mini bola quando eu fui fazer a cobertura da eChampions. E, gente, ela está assinada pelo Zé Roberto, que era um dos embaixadores, e pelo Gullit. Tá aqui. E aí, eu não pude
dar essa bola, porque ela está assinada. E aí ela ficou comigo e agora eu tenho 2 bolas. Essa bola aqui ficou de reserva, porque ela não está assinada por ninguém, e depois eu decido o que fazer com ela. E aí, gente, eu poderia sortear para vocês, mas sabe o problema de sortear para vocês? Não é nem a bola em si. É que o trabalho para levar essa bola para o Brasil e para enviar essa bola para vocês, gente, é caríssimo, não vale a pena. Assim, desculpa, não vale a pena. Enfim, tá essa bola sobrando aí. Mas o que é que eu trouxe da final em si? Essa abraçadeira, que tem escrito aqui Munique, Liga dos Campeões, mas ela, atenção, não é a abraçadeira do Marquinhos, hein? Não é a abraçadeira do Marquinhos, teve gente que perguntou. Essa abraçadeira, e aí mais bastidores pra vocês, esse vídeo é um open bar de bastidor, gente. Essa abraçadeira é dada para os repórteres que depois do apito final podem entrar no campo para fazerem as entrevistas. Então, quando acaba o jogo, e eu vou contar um bastidor sobre isso, a gente recebe essa abraçadeira para poder participar deste momento e poder estar autorizada a estar dentro do campo. Então eu trouxe ela, na teoria a gente teria que devolver, mas todo mundo fica com ela na final. E eu sei que ela não é, repito, a abraçadeira do Marquinhos, mas foi muito simbólico para mim ficar com essa abraçadeira. Então tá aí, Eduardo, um pouco de bastidor. A CEP.NaniY02 me pergunta se eu vou cobrir o Mundial. Não viajo para cobrir o Mundial, já tinha até falado isso aqui antes, mas só reforçando porque tá ficando mais próximo. Eu tô indo pro Brasil na próxima semana. Estou contando os dias para isso. Ainda faço algumas coberturas à distância, né, dos jogos do PSG de primeira fase, mas não estarei em loco e não vou mentir para vocês, não. Tô contando os dias para ir pro Brasil e não fazer cobertura de Mundial. O C.Alves36 me pergunta quão gratificante é ter mudado de um país, poder cobrir só um time e ele ser o campeão da Liga dos Campeões. E aí eu vou voltar um pouquinho lá no que eu estava falando do início, porque... E tem uma pergunta do 88_Luiz_Carlos, me pergunta se eu posso falar do momento do choro ao vivo na fala do André. Achei fofo. Isso foi na live do André de domingo, que eu participei já aqui de Paris, e o André me deu super parabéns, enfim, falou que eu fui a grande campeã da temporada e tal. E todo mundo ali se emocionou, tava o Fred e o Quesada também, mas eu principalmente. E aí tem muito a ver com essa primeira pergunta do C. Alves, né? Sobre quanto foi gratificante essa temporada. E foi uma temporada muito transformadora para mim, profissionalmente. Eu acho que foi uma temporada que eu, assim, assumi alguns desafios e bati algumas metas, não metas muito, assim, muito fáceis de você visualizar. Foram umas metas, alguns objetivos talvez um pouco mais subjetivos na temporada, que foram muito especiais assim para mim. Foi uma temporada realmente muito transformadora, de desafios, de fazer algumas coisas diferentes. E eu fiquei muito satisfeita nesse sentido, mas foi muito gratificante para mim também, porque foi uma temporada muito pesada para mim. E na verdade, desde a temporada anterior, e eu falo muito aqui sobre adaptação em Paris, eu fiquei 6 anos na Itália, e a minha adaptação na Itália, assim, acho que na minha primeira semana na Itália, eu já falava o quanto que eu amava, o quanto que estava maravilhoso, o quanto que eu tinha amado Turim, o quanto que eu estava apaixonada por tudo na Itália. E a minha adaptação em Paris, se na Itália demorou 3 dias, em Paris eu tô aqui há 2 anos e pouco e ela ainda não está completa. Porque, por vários motivos, é uma cidade muito mais dura, muito mais complicada de você se adaptar. É uma cidade muito grande, é a cidade mais visitada do mundo, então isso dificulta, isso encarece muitas coisas na cidade. A burocracia aqui, assim, eu tô sendo destruída pela burocracia francesa, essa é a verdade. E então tá sendo pessoalmente uma adaptação muito, 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 muito difícil. E junto com isso, e eu sei que muita gente que fala aqui no canal e que deixa nos comentários não faz por mal, mas eu passei também 2 anos escutando que eu deveria voltar para a Itália, que o PSG é um time pequeno, o que eu tô fazendo aqui, que ninguém liga pro PSG, que meu trabalho, assim, que ninguém liga pro meu trabalho aqui porque eu tô fazendo o PSG.
E caramba, assim, eu sei que muita gente, especialmente quem fala volta pra Itália, sinto saudade de você cobrindo a Itália, eu sei que não é por mal, e eu sei que é porque gostava do meu trabalho na Itália. Mas escutar isso durante 2 anos e você só querendo fazer um bom trabalho aqui, é pesado, é pesado. Então, por isso foi muito, muito, muito gratificante fazer a cobertura da evolução desse PSG, de como o PSG se transformou, e eu acho que aí tem uma transformação minha nesse processo de conseguir contar para vocês o que foi a transformação desse PSG, e obviamente isso está muito ligado à figura do Luiz Henrique e o quanto que eu consegui trazer do que ele mudou esse PSG. Então foi absolutamente gratificante, gente, e eu realmente fico muito feliz que, especialmente nessa reta final, as mensagens mudaram, né? As mensagens deixaram de ser volta para a Itália e foi, caramba, Clara, que especial foi o PSG vencer e você contar essa história. Então, e muita gente assim, caramba, óbvio que tem uma decisão da TNT de eu estar aqui, mas de eu ter acreditado também, porque eu poderia ter dito para a TNT, não, gente, desculpa, não vou ficar em Paris, não vou para Paris, não acredito nesse projeto, não acredito que isso vai valer a pena. E eu acreditei que valia a pena, eu acreditei que ainda tinha a história para contar aqui e que ainda vai ter história para contar aqui. Então, nesse sentido, eu me senti muito assim, muito recompensada, essa é a palavra. Eu me senti muito recompensada e muito realizada profissionalmente. Então, é um pouco disso. Mais perguntas por aqui. Vamos para o elefante na sala, que se chama Bola de Ouro? O Genivaldo 405 me manda mensagem. Quem você acha que vai ganhar a Bola de Ouro? E tem mais uma pergunta do mestre Stifler por aqui, que é: por que alguns fãs do esporte estão incomodados com o Dembélé se vencer a Bola de Ouro? Gente, as pessoas estão um pouco revoltadas porque existe essa possibilidade e porque eu, de alguma forma, consigo não só ver, como acho merecido o Dembélé ganhar a Bola de Ouro nessa temporada. E, gente, tá tudo bem discordar e achar que o Dembélé merece ganhar e tentar explicar para vocês por que muita gente defende isso não significa diminuir o Yamal, não significa dizer que o Yamal ou o Rafinha ou qualquer outro jogador não merece e não é decisivo e é péssimo de jeito nenhum. Eu só acho que nessa corrida em que existem vários prós e contras para cada um, ou talvez prós diferentes para cada um e não necessariamente contras, eu vou no pró do Dembélé. E tá tudo certo ir no pró do Yamal ou do Rafinha. Para mim, o Dembélé largou na frente na reta final da temporada, com os resultados do PSG, sendo decisivo nos resultados do PSG. É ele que marca contra o Liverpool, é ele que antes ainda, é ele quem muda o jogo contra o Manchester City, faz o gol, que é considerado o grande jogo da virada de chave do PSG, isso em janeiro. E antes disso, não era uma temporada absurda, mas já era uma boa temporada do Dembélé, dentro do que o PSG tinha. Ele quem... assim, as grandes atuações do PSG, ele é o cara decisivo, se a gente tirar o Donnarumma. Então, o Dembélé tem os números, assim, são 33 gols na temporada e eram... Caramba, agora deixa eu pegar aqui os números completos dele, porque ele tem agora as assistências da final da Liga dos Campeões. E ele faz, apesar dele não marcar gols na final, ele tem uma atuação absurda nessa final. Eu consegui rever já o jogo depois, completo, e é absurda a atuação dele defensivamente. O que ele pressiona, o Sommer, viralizou muito a imagem dele encarando o Sommer, parecendo uma pantera, assim, que vai dar o bote, é um troço absurdo. E o Luiz Henrique falou: o Dembélé merece a Bola de Ouro pela atuação defensiva dele na final. Mas no total são 33 gols e 14 assistências na temporada, incluindo assistência na final, né? Então, 2 assistências na final, não é isso? É isso. Então, é um jogador que, para mim,
Tem os números, são números absurdos. Tem a influência no jogo, porque assim, os números dele não apenas fizeram individualmente ele ter estatísticas, fizeram o PSG avançar. Então, por exemplo, os números do Yamal não são tão bons, mas e as grandes atuações dele contra as semifinais da Inter, por exemplo, não são decisivas para que o time avance. São as duas coisas, gente, nunca é só uma coisa só. Ai, Clara, mas não é só estatística, é influência no jogo. Sim, mas a influência dele no jogo não foi suficiente para fazer o Barcelona passar. E se a gente pega a temporada completa do Barcelona, para mim, quem fez isso mais foi o Rafinha. O cara do jogo contra o Bayern de Munique é o Rafinha. Para mim, o cara nos jogos contra o Dortmund é o Rafinha. E quanto à própria Inter, o Rafinha também é decisivo. Então, para mim, ainda, o Rafinha está à frente do Yamal. Se a gente quiser trazer um jogador como o Pedri, para mim, se duvidar o Pedri também, o Yamal tem a questão da mágica, o pó de pirim-pim-pim, a projeção e a magia, tudo isso ele tem. Só que para mim, nessa temporada, isso, apenas este critério, e que nem é um critério oficial, porque critério oficial são os títulos coletivos e a individualidade. Então, o critério projeção, o critério mágica, o critério plástica, digamos assim, nem é um critério oficial da Bola de Ouro, mas ainda assim eu entendo que isso faça parte. Nesse sentido, para mim, esse critério não está acima dos outros. Então, para mim, o Dembélé merece e talvez não. De todos esses jogadores que eu falei aqui, o Yamal é o único que eu consigo ver vencendo 5 bolas de ouro. Não acredito que o Dembélé vai conseguir isso, até pela idade. Mas nesta temporada, para mim, com todos os critérios, unindo não só os títulos e a Liga dos Campeões, desculpa, a gente conta muito. E não é que foi só o título, né? O título foi conquistado com o Dembélé sendo decisivo em diversas partidas. Em jogos que foi 1-0, o gol foi dele. Então, é um jogador que foi influente nesses resultados, nesse título. Por mais que a gente fale que, beleza, a Liga não é um campeonato como é a Premier League, mas ainda assim, ele foi o artilheiro da Liga. Ele fez o que outros jogadores não fizeram na Liga. Ele estava acima. Então, enfim, eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre isso. E o pessoal ficou chateado. Os torcedores do Barcelona ficaram chateados comigo. Mas, desculpa, para mim, o Dembélé merece. E eu vou falar para vocês, a campanha Dembélé, estamos falando de um prêmio que é organizado pela UEFA agora também, mas que é francês. A campanha tá forte e se eu fosse vocês, não lutariam contra isso, porque existe uma grande chance do Dembélé ganhar. Pergunta agora do Gu Lourenço, 1996. Clarinha, você é fera, obrigada. Quem é melhor, Vitinha ou Verratti? Quero a opinião de vocês nos comentários. E é um belíssimo debate. É um belíssimo debate que existe entre os torcedores do PSG. Talvez o Verratti seja tecnicamente mais plástico, talvez seja mais bonito nesse sentido, mas e tem talvez um recorte maior, né, de tempo. Mas eu vou escolher o Vitinha e jamais pensaria nisso, porque a primeira temporada do Vitinha aqui e um pouco da segunda temporada também, eu falei aqui algumas vezes, não vou esconder não, que eu falava, um time que quer ser campeão não pode ter Vitinha como seu melhor jogador em campo. E o que eu mordi a minha língua, o que eu precisei calar a minha boca, nossa senhora, foi bastante. O Vitinha, pra mim, inclusive, junto com o Pedri, são os 2 melhores meias da temporada. Vitinha e Pedri, sem nenhuma dúvida. Se você quiser colocar o Vitinha aí num top 5 de melhores jogadores da temporada, pode colocar. Se duvidar, ele entra num top 3. Então, por mais que seja um recorte menor, e por ter feito parte de uma campanha de título inédito histórico da Liga dos Campeões, eu escolho o Vitinha. É um jogador mais... é um recorte menor, repito, mas é um jogador mais confiável e constante do que o Verratti. Talvez o Verratti, nos seus momentos mais... nos seus picos, né, ali da montanha-russa, chamada um pouco Verratti, talvez ele fosse mais brilhante. Mas
o contexto geral do Verratti. E aí tem um pouco, sim, de atitude fora de campo, de lesão, de cartão amarelo, de estilo de vida. Eu escolho o Vitinha. Se eu tivesse que contratar um dos dois para o meu time, se eu tivesse que colocar no meio campo do Bahia um ou outro, eu colocaria o Vitinha. E vocês? Conta para mim. O Carlos Adriano pergunta de futuro do PSG. Luiz Henrique fica? Acho que o PSG mantém a performance na próxima temporada. Luiz Henrique fica. Contrato renovado até 2027, tá? O Luiz Henrique veio para um projeto muito autoral, no sentido dele poder dar as cartas. E se não fosse assim, ele não teria vindo, ele mesmo fala, já falou isso. E tem contrato renovado. Eu acho que o Luiz Henrique encontra um quadro branco para trabalhar. Encontrou, né? Agora, obviamente, já está pintado com muitas maravilhas e com muito mérito e com o título da Liga dos Campeões, mas ele tem uma liberdade muito grande para trabalhar. E me parece que ele está bastante envolvido com o projeto. É muito tudo do jeito que ele quer. Então, contrato renovado até 2027 e consigo imaginar o Luiz Henrique ficando até 2027 e ficando mais tempo nesse PSG. Então, acredito que o projeto consegue o título nessa temporada, mas ele era um projeto... E aí, esqueçam aquele projeto das estrelas, esqueçam aquele outro PSG, né? Esse PSG do Luiz Henrique, que faz uma guinada de rumo com a chegada do Luiz Henrique, esse é um projeto que talvez tenha conquistado o título da Liga dos Campeões com mais antecedência do que eles imaginavam. Então, não consigo ver grandes mudanças, não consigo ver perfil de contratação, perfil de jogo mudando. Então, tenho a sensação de que o PSG vai se manter nessa primeira prateleira, brigando por títulos, sendo protagonista na Europa por mais alguns anos. Essa é a minha sensação. E se as coisas foram feitas de forma correta, o PSG pode entrar de vez, né? Assim, daquelas equipes que vão ficar aí por muitos e muitos anos sendo protagonista na Europa. Uma pergunta um pouco nada a ver, mas eu quero trazer aqui para lembrar. O Felipe LPR, eu gosto muito quando você faz vídeos das novas camisas da temporada, não se esqueça. Então, eu quero muito fazer, eu queria fazer do futebol brasileiro. E a gente, reta final de temporada na Europa, eu não consegui fazer. Só que eu preciso parar para selecionar todas as camisas dos 20 clubes da Série A para poder fazer aqui com vocês. E vou fazer dos clubes europeus, mas eu preciso que todos, ou pelo menos quase todos, lancem. Então vai ser um pouco mais lá para julho ou agosto, tá? Julho eu vou estar de férias, mas eu vou fazer alguns conteúdos aqui e a depender de como tiver de lançamento das camisas, muitos vão lançar para o Mundial, né? Eu faço esse vídeo. Mas é um vídeo que dá muito trabalho, porque eu preciso separar todas as camisas e depois de gravar o vídeo, editar no vídeo. Então, vou fazer, mas muita calma nessa hora. Victrine.Nicolau me pergunta qual é a próxima viagem, onde pretende ir, ou algum lugar que deseja conhecer, mas não pode agora. Victrine, eu tô indo pro Brasil no final da próxima semana e em julho estarei viajando para os Lençóis Maranhenses. Era uma viagem que eu queria fazer há muito tempo. Normalmente, eu tenho pouco tempo no Brasil para fazer viagens que não seja para ver família, mas como eu vou ficar um tempinho maior agora no meio do ano, eu consegui e vou fazer essa viagem para os Lençóis Maranhenses. Eu tô super animada porque tem muitos anos que eu não viajo no Brasil, tirando Rio, Salvador, São Paulo. Tem muitos anos que eu não viajo, que eu não faço turismo no Brasil. Então, tô bem animada e farei essa viagem em julho. Diego Emanuel me pergunta, qual o seu desejo maior? Cobrir uma Copa do Mundo ou uma Olimpíadas? Eu já cobri Olimpíadas, né? As Olimpíadas aqui em Paris. E eu nunca cobri uma Copa do Mundo. Então, absolutamente nenhuma dúvida. Antes mesmo de cobrir Olimpíadas, foi muito, muito legal cobrir as Olimpíadas aqui. É um ambiente completamente diferente de futebol, especialmente porque quando a gente cobriu futebol, foi seleção feminina, que é um ambiente completamente diferente de futebol masculino. Então foi muito legal, mas mesmo antes disso, se eu tivesse que escolher, seria a Copa do Mundo. O que eu cubro de dia a dia, assim, a minha grande paixão
é futebol, não é esportes olímpicos. Amo ginástica, me divirto com natação, mas nenhum delas, assim, não é a minha paixão. Então, Copa do Mundo, assim, sem nenhuma dúvida. A RRS_Laura me pergunta sobre como conseguir a faixa de capitão laranja que ficou no seu braço. Então, já contei a historinha disso aqui. Pergunta do Bruno Silveira, um bastidor da final que ninguém sabe. Atenção, deixa eu contar para vocês, inclusive envolve isso aqui. Pra gente pegar essa braçadeira para entrar em campo e poder fazer as entrevistas na final, tinha um ponto de encontro com o pessoal da organização para a gente entrar, receber essa faixa fora de campo para poder entrar em campo. Só que com a confusão de fim de jogo, apito final e a montagem do palco para a cerimônia, e jornalista passando, e câmera, e etc., eu não consegui chegar no ponto de entrega disso aqui. Só que para entrar no campo, a pessoa que iria me entregar isso aqui, né, da organização, já estava dentro de campo. E eu não podia entrar em campo sem isso aqui. Então, como que eu ia pegar a faixa para entrar em campo, que estava dentro de campo, se eu estava fora de campo? E aí, me bateu um desespero, porque para entrar em campo e fazer as entrevistas eu precisava disso aqui. E um bastidor da final é que eu invadi o campo. Eu pulei a placa de publicidade no ponto mais próximo da pessoa que estava com isso aqui para me entregar. E não fui presa, ainda bem. E aí, assim que eu entrei, eu corri para a pessoa que estava segurando essa faixa. E aí a pessoa me deu a faixa e eu fiquei, a partir daí, liberada, autorizada para entrar em campo. Mas o momento que eu precisei pular as placas de publicidade e correr pelo campo sem isso aqui, eu fiquei desesperada de alguém me barrar. Porque não só estava invadido o campo, como ia ficar muito feio, né? Mas enfim, durou 30 segundos. Se é que durou 30 segundos esse momento em que eu invadi o campo. Bastidor que eu não tinha contado para ninguém, que ninguém sabia ainda. Pergunta agora sobre... eu vou deixar essa por último, que é a pergunta sobre o Luiz Henrique, e eu já conto para vocês. O C. Gutierrez me pergunta qual foi a vitória mais importante da temporada do PSG. E a grande virada desse PSG acontece no penúltimo jogo da fase de liga, na virada contra o Manchester City, que o PSG tá perdendo por 2-0 e vira para 4-2, né? O Dembélé entra em campo, inclusive, e muda aquela partida. Faz o gol, que muda aquele jogo, e depois incendia o PSG. E é uma partida muito simbólica, porque quando faz o 2-0, todo mundo pensou, mais um ano que o PSG decepciona, mais um ano de fracasso do PSG, mais um ano de trauma para o PSG, de vergonha, de piada, porque naquele momento seria eliminado da fase de liga, né? E na verdade o PSG se torna não o time traumatizado, mas o time que traumatiza. Não o time que sofre a virada, mas o time que protagoniza a virada. Então, vocês estão vendo que o raciocínio já está indo embora, né? Então, para mim, aquele PSG, aquele jogo muda. E eu já perguntei para vários jogadores e para o próprio Luiz Henrique sobre isso, e eles minimizam um pouco de que para eles não teve uma virada tão grande de chave, porque o PSG já vinha jogando do mesmo jeito, não é que naquele jogo o PSG mudou de estilo, e eu concordo com isso, mas tem uma questão de confiança aí, e que depois alguns jogadores admitem um pouco, e o próprio Luiz Henrique, que a percepção de fora muda a partir daquele jogo. E que isso faz também algo mudar no PSG. Ainda que o PSG não tenha mudado de estilo, não tenha feito uma grande mudança a partir daquela partida, tecnicamente, taticamente, de escalação e etc. Mas a percepção de fora muda. E isso faz com que uma confiança diferente também aconteça no PSG. Então, para mim, foi o grande jogo da temporada nesse sentido. Em termos de atuação, tirando a final, são as partidas contra o Liverpool, né? Porque os playoffs do PSG são contra o Brest e aquilo ali foi protocolar, goleada e super tranquilaço, mas as oitavas de final contra o Liverpool, que naquele momento era o melhor time
temporada da Europa junto com o Barcelona, em termos de atuação, são aqueles jogos contra o Liverpool, mesmo o que perde, e a final. Kevin.sm13 me pergunta sobre o nervosismo da Inter após o segundo gol teria sido responsável pela goleada. Não acho que foi isso, mas eu acho que a Inter entrou muito mais nervosa do que o PSG. A Inter entrou muito mais pressionada pelo fantasma de ser vice novamente do que o ambiente do PSG. O PSG, os jogadores do PSG falavam em aproveitar a oportunidade, em aproveitar o jogo, em jogar futebol. E a Inter falava em concentração, em não deixar a vontade virar a obsessão, em não transformar o nervosismo em erros em campo. Era um clima bem diferente. Eu acho que isso influenciou. Eu acho que teve um cansaço mental da Inter de ter perdido Copa Itália, de ter perdido como perdeu para a Inter, de ter perdido o título italiano, de correr o risco de ser vice novamente. Todo esse cansaço mental colocou a Inter em campo de uma forma completamente diferente que o PSG. E fisicamente, uma coisa para mim influenciou na outra. Acho que o físico da Inter já era um time mais cansado e o cansaço mental fez com que o cansaço físico ficasse maior. Então, eu acho que influenciou nesse sentido, mas não especificamente depois do segundo gol. Tem mais pergunta aqui sobre a Inter. Aqui, do Eu Samuel 1890. Olá, Clara, o que você acha do Fábregas na Inter de Milão? Pode dar match? Aparentemente, era a primeira opção da Internazionale. Mas o Fábregas deixou bem claro que ele quer manter o projeto com o Como. Ele tem uma ligação de parceria, né, de sociedade com o Como. É um muito bom trabalho do Fábregas. O Como sobe para a primeira divisão nessa temporada e o objetivo era se manter na primeira divisão e o Como consegue ficar na primeira metade da tabela. Então é um muito bom trabalho e ele deu uma entrevista há pouco tempo falando que ele não quer um projeto de 1 ou 2 anos, ele quer um projeto maior e que ele acredita muito nesse projeto do Como e que de fato é um clube que passa por uma reformulação grande, que ganhou investimentos a médio e longo prazo. Então eu entendo e tudo indica que realmente não vai rolar e que a Inter, eu tô gravando esse vídeo, ainda não tá fechado, aparentemente tem uma reunião nesta quinta-noite, para que a Internazionale contrate o Kivu, que ele é ex-jogador, né, da Internazionale, estava inclusive no título de 2010, mas não era um jogador relevante, não era protagonista daquele time. Ele depois faz trabalho na base da Internazionale e no ano passado ele assume o Parma. É um trabalho... Não, essa temporada ele assume... o Parma, enfim. Ele era o atual, se já tiver fechado com a Inter, do Parma. E não é um trabalho ruim do Parma, ele assume o Parma para salvar o Parma do rebaixamento, mas é um recorte muito curto. Não consigo colocar muita fé nessa contratação, tô bem pé atrás. Não é que ele fez um trabalho na base, e não acompanhei, tá, gente, assim, tão de perto, mas pelo que eu vi, não é que ele fez um trabalho na base a ponto de você falar, caramba, isso aqui é excepcional e ele merece uma chance no time principal. Não era o caso, não me parece ser o caso. O trabalho no Parma, para mim, é um recorte muito curto, um trabalho, inclusive, muito diferente da Inter. Ele não joga com 3 zagueiros, ele tem desafios e um elenco completamente diferente. Tô muito pé atrás em relação a essa decisão da Inter. E aí, para falar um pouquinho do futuro da Inter, né? Teve pergunta sobre isso aqui, que foi aqui, do Matias M. Qual a repercussão da derrota da Inter na Itália? Você acha que o projeto pode se desfazer muito? Esse é um grande medo, porque eu falei em fim de ciclo dessa Internazionale nessa temporada, e algumas pessoas discordaram bastante sobre isso, e acho que a saída do Inzaghi e muito do que está acontecendo
prova que isso era, de fato, algo a ser considerado, porque a Inter teve uma grande mudança de diretoria, né? Os chineses do grupo Suning, que tomavam conta da Internazionale, não conseguiram pagar algumas dívidas, e o grupo americano agora, o Oaktree, é quem tomou conta, e o perfil dessa diretoria e dos atuais proprietários da Inter é um perfil que a gente pode achar um pouco parecido com o perfil do Milan, de querer rejuvenescer essa equipe, de pensar mais a médio e longo prazo, de não ter uma urgência tão grande de títulos. E isso é um pouco preocupante, porque a gente, obviamente, a Inter tem questões financeiras importantes e elas não podem ser negligenciadas, elas precisam ser resolvidas, assim como o Milan. E é óbvio que o clube precisa estar saudável financeiramente. Mas o projeto tem um caminho que me parece diferente e eu não sei se era menos ambicioso, mas a curto prazo eu diria que sim. Então, por isso que essa equipe, eu falei muito isso, era um time muito pronto para vencer agora. Eu não sei o quanto que essa equipe consegue manter com todas essas mudanças e todo esse perfil e a saída do Inzaghi, o quanto que essa equipe vai continuar sendo protagonista na Europa. Na Itália, eu acho que uma barra diferente, né? Mas na Europa, o quanto que essa equipe vai conseguir fazer isso? Assim, o Inzaghi, para mim, ele tirava... Assim, não é que ele tirava leite de pedra, ele tirava diamante. Diamante, de fato, vem de pedra, né? Vem de grafite, mas não é? Se eu não tô louca? Na verdade, existe apenas um componente que muda do diamante pro grafite, mas os dois vêm de rocha, né? Enfim, não sei pra onde que eu fui com isso aqui. Mas o que eu quis dizer é, o Inzaghi não tirava leite de pedra, ele tirava vinho de pedra. Imagina aí, qual que é a sua bebida favorita? Suco de goiaba? Pronto, ele tirava suco de goiaba de pedra. Na minha opinião, ele tirava vinho de pedra. E a sensação é de que estava no limite isso. Então, por mais que o projeto não estivesse errado, tinha sim uma sensação de fim de ciclo. Não é à toa que a Inter perdeu e o Inzaghi saiu. Então, eu tenho muitos receios, tá? Do futuro da Internazionale. Não dá para decretar ainda, a gente precisa ver quem vai ficar, o que vai se desenrolar, mas eu tenho muitas questões sobre isso. O Daniel Gualdalini me pergunta sobre PSG continuar forte e vontade para o Mundial de Clubes. Tem uma parte financeira importante que eu acho que vai fazer os clubes europeus olharem com mais cuidado para o Mundial de Clube, mas eu te diria que com a reta final pesada que o PSG teve, eu acho que a gente vai ter muita administração de elenco na fase de grupos, e aí depois, a depender do que acontecer, a gente vai ver um PSG com mais vontade desse título na reta final. Mas eu te diria que na fase de grupos vai estar todo mundo meio de ressaca. E ainda tem Nations League para grande parte dos jogadores do PSG e alguns jogadores importantes, né? Como o próprio Dembélé. Enfim, vamos ver quem vai passar hoje na quinta-feira. Porque Espanha e França se enfrentam já. Na verdade, quando eu lançar esse vídeo, provavelmente o jogo já vai ter começado. Mas eu ainda quero ver, tá? Ainda tenho muitas dúvidas de como os clubes europeus, em especial o PSG, vai tratar esse Mundial. Eu consigo dizer que antes dele começar, existe uma atenção maior, um holofote maior. A mídia, a publicidade dele foi um pouco maior do que era antes. Mas, em campo, eu ainda estou em dúvidas do que vai ser por aí. Outra pergunta do Matias, boas perguntas aqui, me pergunta sobre se o Marquinhos, com esse título, se torna o maior brasileiro do PSG. Não é só o maior brasileiro. Eu acho que o Marquinhos pode ser o maior jogador da história do PSG. Ele é o capitão que levanta o título mais importante deste clube, sendo o jogador mais longevo do elenco. Ele é o jogador mais antigo neste time do PSG e o jogador com mais jogos na história do PSG. Vocês têm noção do que é o jogador com mais jogos na história do PSG ser o capitão que levanta a taça do título mais importante desta equipe? E
existia uma conexão e um respeito muito grande dele com a torcida. Então, eu te diria que, ok, talvez a gente pense em jogadores, por exemplo, o Mbappé, ele é o maior artilheiro do PSG na história, mas ele não, primeiro, não só ele não levantou o título mais importante do PSG na história, como existe muitas rusgas, muitas farpas entre Mbappé e torcida. E aí, se você vai pegar aqui outros grandes jogadores que passaram, jogadores de qualidade, né? Ronaldinho Gaúcho, Raí. Eu não vou trazer o Messi, porque o Messi é uma categoria bem diferente, tá? O próprio Neymar, nenhum deles, por mais... Se a gente for escolher aqui, quero o Ronaldinho Gaúcho ou o Marquinhos? Gente, são coisas completamente diferentes. Mas em termos de história, de tamanho pro PSG, eu te diria que o Marquinhos, não é que ele é o maior brasileiro, ele talvez seja o maior jogador da história deste PSG, tá? É realmente muito, muito forte. A Ana, aqui é a última pergunta para a gente finalizar com bastidores de Luiz Henrique. A Anares Underline me pergunta: você conversou com o Luiz Henrique além da entrevista? Conte-nos e um beijo. Um beijo, e especial para muita gente que mandou mensagem especificamente sobre a minha relação com o Luiz Henrique. E assim, gente, foi uma honra muito grande e uma inspiração muito grande, tá? Contar a história desse cara no PSG. Porque ele é o cara que muda a história desse clube, é o cara que transforma a história desse clube, e ele é uma inspiração como ser humano, porque a força que esse cara tem para fazer tudo que ele fez na vida dele, e obviamente, especialmente depois de perder uma filha aos 9 anos, numa luta contra o câncer, e isso acontece 4 anos depois da tríplice coroa dele em 2010, né? E ele comemora com a Xana lá em 2015 com o Barcelona. E em 2019 ela perde, né? Ela morre, ela perde a briga, a luta contra o câncer. E o que esse cara faz depois disso, e a forma como ele lida com a ausência dela, ou a presença não física dela, porque é assim que ele trata, é de se admirar, gente, porque eu não consigo nem imaginar, eu nem sou mãe e não pretendo, não serei mãe, ao menos não está nos meus planos. E então, assim, eu não consigo nem imaginar nem perto do que é o sentimento e você perder um filho dessa forma aos 9 anos e você não só... Não é... Porque assim, você vai fazer o que depois, né? Você continua vivendo. Mas a forma como ele sabe o valor do presente e o que ele transforma disso é de se admirar. É realmente incrível o que ele fala sobre a Xana, né, o quanto que ela está presente, e ele fala especialmente, ela está presente nas vitórias, mas o quanto que ela está presente também nas derrotas e nos meus momentos ruins. E ele fala que a Xana era uma criança que gostava muito de festa, que era uma criança muito alegre nesse sentido. E que é assim que ele quer continuar vivendo a vida dele, porque é como ela gostava da vida. E ele faz isso, né? Não é da boca para fora. Ele criou, inclusive, ele tem uma fundação para ajudar famílias com crianças que sofrem da mesma doença que a Xana sofreu. E é realmente de se admirar, assim. E foi incrível, e eu recebi muito essas mensagens de vocês. Foi incrível poder contar a história desse cara para vocês de uma forma que vocês se sentiram tão próximos disso, né? E realmente, e aí a pergunta específica da Ana, se eu conversei com o Luiz depois, na entrevista em si foi muito rápida, ele me vê e ele vem, Clara, e aí tem a entrevista ali muito rapidamente, que foi logo depois, né, de levantar a taça, mas depois que tudo acabou, e é quando a foto foi feita, já não tinha praticamente ninguém em campo, o Luiz Henrique estava com a família dele em campo, e ele passou, e aí quando ele passou, eu vou falar com ele, e é o momento... eu não falei pra vocês, eu não pedi pra tirar foto com o Marquinhos, não tirei foto com mais ninguém, mas com o Luiz Henrique eu queria tirar uma foto, e naquele momento tava tudo muito tranquilo, já tinha tudo acabado, e aí eu fui conversar com ele, eu falei, Luiz, queria muito tirar uma foto com você, e aí a família dele tá perto,
E ele fez, claro, mas peraí, antes eu quero te apresentar para minha família. E aí ele me apresentou para a esposa dele e para os 2 filhos que estavam lá, a filha dele e o filho dele. E me apresentou e falou, ó, essa é a Clara, é jornalista brasileira, ela tá aqui acompanhando o PSG desde que eu cheguei. E ele falou assim, é a jornalista mais simpática que eu já conheci, e me apresenta a família dele. E, enfim, não tinha nem contado isso para ninguém. E foi super especial. E aí depois a gente faz uma foto, ele faz uma foto também com a equipe da TNT que tá por ali. Então, foi essa conversa que eu tive, assim, um pouco com o Luiz Henrique depois, bem depois. E é isso. Eu vou encerrar esse vídeo com este momento, que pra mim foi um dos momentos mais especiais dessa final. E se você tá aí até agora, é porque você gostou. Deixa o like por aqui, super me ajuda. Confere se tá inscrito no canal. Seguiremos com vídeos aqui sobre reta final de futebol europeu, enfim, mundial de clubes, o que tiver. Em breve tem, assim que conseguir, tem vídeo e tiver jogo importante, porque esses jogos que o Bahia tá tendo agora eu nem assisti, não tem condição. Eu volto também com Claramente Tricolor, que eu já estou com saudades, porque fiquei há algum tempo já que eu não falo do Bahia por aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e seguimos. Beijo e mais uma vez, muito obrigada por todas as mensagens de parabéns, de carinho, de energia positiva. Foram muitas que eu recebi. Eu li todas, tá? Eu não respondi todas, mas eu li todas. Obrigada, gente.